Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura de mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por recuperações na maior parte dos índices, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, depois da semana passada ter sido marcada por novas quedas nos mercados. Só para termos aqui ideia da magnitude das quedas, portanto, quando olhamos para os índices norte-americanos, por exemplo o Nasdaq, registou pela quarta vez consecutiva quedas, e quedas que se intensificaram muito após o NFP, e também situação idêntica para o S&P. O NFP da semana passada acabou por confirmar que o emprego está a mudar e que o mercado de trabalho está, de facto, a dar cada vez mais sinais de fraqueza. Ainda não estamos perante um período de recessão, no entanto, lá está, os riscos aumentam e também alguns comentários mais hawkish de alguns membros da FOMC estão a agravar um bocadinho o sentimento à volta então dos mercados. Ora, para esta semana vamos ter um calendário económico que não está muito preenchido em termos de dados de grande impacto. No entanto, vamos ter inflação nos Estados Unidos. A inflação agora, com o passar do tempo, deverá passar para segundo plano, uma vez que a trajetória de baixa deverá ser para continuar, mas as preocupações deixam também de estar sobre os preços e começam a ficar mais à volta da questão do estado da economia. Mas quarta-feira será aqui um dos principais pontos, com o CPI, depois na quinta-feira com o PPI. Esta manhã já tivemos aqui alguns dados aqui sobre o índice Centix na zona euro, acabou por sair abaixo daquilo que era esperado, abaixo também dos dados do mês anterior, portanto lá está a ilustrar também aqui uma deterioração no sentimento económico à volta da zona euro. De madrugada tivemos dados sobre a China, inflação que caiu mais do que se esperava no IPP e que mostra mais uma vez que a economia está com dificuldades em recuperar no lado da procura e reforça também o cenário em que o Banco Central chinês deverá então em breve ter que reforçar as políticas de estímulos à economia. Logo à noite vamos ter mais dados sobre a economia chinesa, poderão aqui trazer também mais movimentações para os mercados. Hoje vamos ter aqui alguns dados que normalmente são dados de segundo nível, no entanto, tendo em consideração o facto da economia americana neste momento estar no centro das atenções e também as questões sobre a saúde da economia estarem no centro das atenções, estes dados poderão aqui ter um pouco mais de importância se houver grandes desvios daquilo que são as expectativas então dos mercados. Portanto, olhando aqui para os gráficos, vemos que o VIX, o índice de volatilidade implícita do S&P, voltou a disparar, apesar desta manhã estar a recuar. O mesmo acontece com o VSTOXX. O Euro-USD está a recuar um bocadinho, à medida que o sentimento de risk-off está a aumentar. E nota-se também aqui, no caso do índice do dólar americano. Quando olhamos para as obrigações, vemos que estas continuam a subir e, portanto, resultado também deste cenário de transição de políticas monetárias, onde a Fed este mês muito possivelmente vai baixar os juros e a questão neste momento coloca-se para se os juros vão ser reduzidos a 25 pontos ou a 50 pontos base, portanto, aqui é a grande questão. No entanto, as obrigações continuam aqui a dar, de facto, sinais bastante otimistas, portanto, a beneficiarem do facto das yields estarem, então, a inverter. Quando olhamos para os metais preciosos, como é o caso da prata e o ouro, no caso da prata bastante volátil na sexta-feira, portanto também aqui com a questão macro a ter muito impacto nos metais e a prata sendo mais volátil do que o ouro, aqui a refletir exatamente isso. O ouro, de um panorama mais geral, está claramente a lateralizar e bom, sem tendência neste momento, mas claramente também aqui a aguardar por algum trigger no mercado. O petróleo é que tem estado também aqui bastante penalizado com o facto de os dados da atividade económica estarem a preocupar os mercados e começa-se também aqui a refletir na negociação dos futuros. Para terminar, no mercado de cripto, o final da semana passada foi bastante violento, onde vimos fortes quedas durante a noite. O fim de semana acabou por ser marcado aqui por alguma estabilização dos preços e nesta manhã vimos que temos alguns protocolos até a subir. Ainda assim, já sabemos que o mercado é bastante volátil, esta situação pode rapidamente mudar, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, e portanto aqui devemos estar atentos à abertura do mercado norte-americano logo à tarde. Hoje, segunda-feira, temos também o webinar semanal, portanto, conto com a vossa presença, onde vamos falar dos dados da semana passada e também
analisar aquilo que serão os dados para esta semana. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.